Boa noite a todos, oficial agora, né? Porque o Sim. Insta, o Insta de vez em quando tem essas coisas mesmo. Desculpa quem ficou esperando aí, quem ficou aguardando, tá? Então, o tema que nós Desculpa. vamos. Sim, sim. O tema que nós vamos abordar hoje é qual é o nosso propósito, qual é o seu propósito para essa existência. Aproveitando o mês de setembro aí, em campanha, né? De Uhum. prevenção ao índice de suicídio, né? Que dia 10 agora foi o dia, é considerado, né, pela OMS, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Sim. Então, vamos lá. É, Ok. bom, vou apresentar, Comece. vou me apresentar, né? Eu sou a Vera, professora de yoga e terapeuta holística. Esse trabalho, nós temos um grupo aqui em Arapongas, de que a gente faz, a gente sempre organiza um evento no mês de setembro, em prevenção ao índice de suicídio. Esse já é o quarto ano, nós começamos em 2017. Nós começamos com um conjunto de profissionais da área de psicologia e de terapias holísticas e de várias outras áreas de terapias e tudo mais, para que a gente pudesse, no caso, orientar, né, e conscientizar a população, levando um estilo de vida mais consciente, propriamente dito, né, de tudo isso. E já vão fazer 4 anos, né, Clare? Hoje eu achei que era Pois 3, mas já é o é, quarto ano, não, né? 4 anos, quarto ano que estamos aí, né? Justamente. E Pois é. quando eu e a Ana tivemos essa ideia de organizar esse evento aqui na cidade de Arapongas, foi mediante a acontecimentos no nosso dia a dia, assim, relacionado a atendimentos que a gente fazia, onde a gente percebia que as pessoas, elas estavam, assim, com desespero interno, um desconforto muito grande, e a gente ficou meio preocupada, e eu e ela, a gente se reuniu e chegamos à seguinte conclusão, a Ana Paula Banhetti, a psicóloga: vamos fazer alguma coisa, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa relacionada à conscientização, né? Da importância, né? Do quanto é importante a gente conscientizar, porque assim, quando a gente fala em conscientização, a gente acha que a conscientização a gente tem que ir para muito longe. Às vezes, dentro da nossa família, tem alguém que está precisando de ajuda. E às vezes a gente acha que a gente precisa fazer grandes feitos, mas pequenas atitudes que nós temos no nosso dia a dia, a gente já muda a nossa realidade, muda a realidade que está ao nosso entorno. Para vocês terem noção, os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Então, são dados, assim, muito alarmantes e com certeza agora nessa época de pandemia, provavelmente deve ter aumentado um pouco mais isso daí, né, Clare? Sim. Você imagina, as pessoas não tão, já não conseguem lidar com seus problemas no dia a dia. Agora, nesse período, que as pessoas estão com problema de emprego, com problema de salário, com problema de ter que ficar isolado, de ter que ficar, se manter afastado das pessoas. Eu falo que uma das coisas que eu mais estou sentindo falta é de abraçar o povo, né? Sim, não Então, produz e a gente ainda oxitocina. trabalha isso. Sim, Só que quem não, se você não tem essa consciência e esse discernimento de se manter um pouco mais centrado, a gente fica muito tomado por aquela energia, né? Que é uma energia que está permeando tudo, essa energia da pandemia. Tudo está just, muito negativo, então a gente tem que prestar atenção para não deixar se contaminar por esse campo. justamente. E a gente pode perceber assim que desde crianças, né, até adolescentes, adultos, idosos, todos estão sofrendo com esses processos, né? Imagina para uma Sim. criança ficar dentro de casa, não poder conviver com os amiguinhos, e só aquele processo ali de estar em uma grande cidade, onde você não pode, não tem espaço para você brincar, não tem espaço muitas vezes para você conviver com mais ninguém, a não ser somente a sua família. Eu fico imaginando, porque, tipo assim, é uma realidade que, graças a Deus, eu tive a oportunidade, o privilégio de não passar por essa experiência na minha infância, né? Porque eu tive a oportunidade de morar no sítio, os 14 primeiros anos da minha vida, então não tinha muito espaço, era só alegria, né? Eu posso me considerar uma criança privilegiada. Agora, imagine essas crianças dentro de casa, onde seus pais não têm, né?
espaço para poder deixar essas crianças brincarem, não tem para onde sair, tem que ficar dentro de casa, então eu percebo assim que está sendo um processo muito difícil, muito complicado para todos, né? Exatamente, para todo mundo. Porque nas grandes cidades você já vive de uma certa maneira muito confinado, né? Então Justamente. você sai do apartamento, vai para o trabalho, as crianças vai para a escola, a criança vai para uma atividade, você não tem essa liberdade que a gente tem, esse privilégio que a gente tem morando em cidade menor. Justamente. E E quando a o gente grau de estava fazendo, estresse é bem menor. com certeza. Quando a gente estava fazendo, a gente estava tendo a oportunidade de fazer o evento, né, que nós fizemos 3 anos consecutivos, né, o evento propriamente dito presencial, onde a gente atendia as pessoas, né, de várias faixas etárias, e a gente, os psicólogos, né, elaboravam workshop e tal, para orientação, né, da Sim. população. A gente já percebia crianças, gente, com pensamentos, né, suicida. Crianças, assim, às vezes de 10 anos, entendeu? 9 anos, já com esse sentimento de tristeza, de melancolia e muito desconforto. Então, agora, imagine agora com a pandemia, né? Se antes de tudo isso acontecer, a gente já pegava casos, no evento mesmo a gente pegou casos nesse sentido, imagine agora, né? Exato. Agora é Justamente. mais Uhum. complicado. Sim, sim, sim. A gente percebe assim que os maiores índices de suicídio são entre jovens de 15 a 29 anos. Ficando apenas atrás dos acidentes de trânsito, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Meninas de 15 a 19 anos, né, principalmente após a maternidade, né, tende a ter esses problemas e às vezes até tirar as suas vidas. E os meninos também na mesma faixa etária, de 15 a 19 anos. Agora imagine os idosos, né, Clary? Acima de 70 anos, também a Organização Sim. Mundial de Saúde diz que é um problema muito complicado, porque a gente percebe que tanto as crianças quanto os idosos, nessa época, não estão podendo sair de casa, não tem como. Então, imagine, essa semana ainda eu estava conversando ainda com uma aluna minha, que o médico disse o seguinte, que para um idoso, o simples fato dele ficar sem movimento, dele ficar dentro de casa, ocasiona um processo muito grande de desaceleração, entendeu? Porque assim, o corpo dele já tem todos aqueles processos de que é tudo mais complicado, tudo mais difícil para eles estarem fazendo, né? Uma caminhada e todos os processos do dia a dia deles. Agora imagina eles pararem. O quanto isso não vai afetar e está afetando a saúde deles, né? Muito mais Exato. do que um jovem, né? E para recuperar isso daí? Os anos que eles têm são extremamente preciosos, né? Então, eu achei bem interessante o pessoal tá comentando sobre isso daí. Sim. Eu tive como exemplo bem nítido agora, logo no começo, quando a gente teve aquele blackout que fechou tudo aqui no Paraná, a Sim. mãe de uma amiga minha, que ela tem 92 anos já, e ela, em 2 semanas, 3 semanas, que em Londrina ficou fechado, a fisioterapeuta que trabalhava com ela não pôde entrar no condomínio, foi proibido entrar todo mundo. Ela não Sim. tinha como ir até a fisioterapeuta, e até a fisioterapeuta não tinha como ir até ela. Em 2 semanas, ela estava com andador, entendeu? Sim. Então, para o idoso é muito mais complicado do que para a gente. E por isso a questão, a gente sabe que esse índice parece que não é falado, né? Esse índice Não. de suicídio de idosos não é comentado. Fala-se muito Não. do jovem. Sim, sim, porque o que acontece? Costuma ser encobertado como se fosse uma nuvem, né? Relacionado aos preconceitos e à incompreensão do assunto, né? Então, os tabus, né, propriamente dito, né? As crenças, né, de que falar vai aumentar mais o índice de suicídio. Eu lembro que quando eu estava fazendo as divulgações do evento, nos anos anteriores atrás, onde às vezes eu buscava ajuda, né, dos meios de comunicação e tudo mais, de várias pessoas eu ouvi falar, não, mas quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais aumenta. A gente não pode ficar falando sobre isso. Gente, é a mesma coisa de colocar uma cortina de fumaça em cima de determinada situação. A gente finge que nada está acontecendo, só que assim, quanto mais se divulga, quanto mais se explica, quanto mais se orienta, mais a gente consegue diminuir esses índices. Isso é de extrema importância. Exatamente. Porque
nada do que é escondido, uma hora vai ter que aparecer, né? Nada Com fica certeza. escondido para sempre. Se você tenta Sim. abafar o caso, entre aspas, vai, a hora Exatamente. que a coisa vier a público, que o negócio se manifestar, vai se manifestar com muito mais intensidade. Com Eu tô com a certeza. camiseta do Resgatando Vidas, tá? Exatamente, é desse mesmo. Ei, saudade, viu? Pois é, saudade. Nessa época era para nós estarmos lá fazendo as A gente estava divulgações, lá, fazendo os atendimentos das pessoas e tudo mais, né? Mas não tem verdade. problema. Importante a gente estar aqui divulgando, né? O quanto é importante a gente estar lembrando desse mês, né? Dessa data, né? E tudo mais, em que a gente puder fazer para a gente contribuir nesse sentido, com certeza é de grande valia. Como a gente sabe, né, que o que mais acarreta esses problemas, né, que leva a pessoa a tirar a própria vida tem relação com os problemas financeiros, a violência doméstica, os abusos, as quebras de relacionamento, né, o isolamento, o luto, consumo de álcool, dores, doenças crônicas e tudo mais, e tantos outros problemas. E um dos problemas que eu e a Clarinha, a gente combinou de estar abordando aqui hoje, nessa noite, seria qual é o propósito para essa existência. O que, em resumo, às vezes a gente faz algumas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? E a gente sempre fica se perguntando. E nem sempre a gente consegue encontrar a resposta. Né, Clarice? Exatamente. O que eu vejo muito hoje, quando você pega todos os treinadores, os coaches que a gente vê, todo o pessoal que trabalha pela internet, se fala muito em propósito de vida, que eu acho que muitas vezes, eu digo isso por mim, tá? Pela minha experiência, eu me sentia Sim. muito cobrada. E não, Eu também. eu não sei que propósito que eu tenho, entendeu? Não é E só você não, Clarice, aí eu também. então, aí o que começou a clarear para mim? Que atualmente a gente tem uma cobrança muito grande com relação a isso e que gera muito estresse. Mas não precisa ser assim. Eu acho que a gente tem. Todo mundo pensa também em propósito e missão de vida como se você tivesse que fazer uma coisa muito grande. Eu tenho que montar uma ONG que vai salvar os golfinhos, não sei da onde. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É ótimo se você fizer isso, mas muitas vezes o seu propósito de vida está mais relacionado àquelas pessoas que você escolheu para compartilhar essa existência com você. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Seja marido, filho, pai, mãe, irmão, amigo, aquele núcleo aonde você pertence. Muitas vezes a sua missão está em compreender mais, em trabalhar mais, aliás, trabalhar melhor com essas pessoas, e principalmente, eu acho que o grande propósito das nossas existências é com a gente mesmo. Desculpa, estou com a minha garganta. Tranquilo. Eu percebo que esse processo de propósito, qual é a minha missão, qual é a minha missão espiritual, qual é o meu propósito, é uma crença que vem desde os anos 70 e 80, Clarice. O que acontecia? Naquela época, as pessoas tinham muito disso, sabe? Porque a gente vem saindo de uma era de peixes, onde a gente se inspirava muito nos gurus, nos mestres e tudo mais, que é onde a gente tinha como se aquela crença de que não, para mim, realmente fazer um papel, prestar um papel na sociedade, me sentir útil, eu tenho que descobrir o meu propósito, o que eu vim fazer, qual a minha missão espiritual, por que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui e tudo mais. E sempre aquela sensação assim de que não, eu tenho que fazer grandes feitos, igual você mesmo falou. E o que acontece? Isso ocasionou muita dor, muito sofrimento, porque eu também enxergava as coisas dessa forma, igual você mesmo falou. E o que acontece? Isso acabava impedindo o nosso progresso pessoal. E a gente acabava ficando presa. E eu percebo hoje, quando eu converso com as pessoas, que muitas pessoas ainda estão presas nessa crença, entendeu? E que tem que possuir uma missão na Terra, e que tem que fazer alguma coisa, e aquela sensação de agonia, aquela sensação de que não tem lugar bom, e que os anos estão se passando, e que eu não estou encontrando a minha missão de alma, e que eu estou perdendo tempo, e querendo ou não, isso traz um sentimento de frustração muito grande, um sentimento assim de desconforto,
onde às vezes a pessoa se sente inútil. E nesses processos aí, eu acredito que quando as coisas começam a não estar funcionando harmoniosamente, o casamento não está legal, às vezes o emprego não está legal, às vezes trabalha em um local onde não se sente feliz, não se sente realizado, ou está casado com uma pessoa e não sente aquela realização, aquele amor, e tantos outros processos, ou às vezes financeiramente a vida não anda, a coisa não anda, a pessoa tem aquela sensação de que realmente eu estou no caminho errado, está tudo errado na minha vida. O pessoal brinca muito, fala assim, minha vida está amarrada com 7 nós, meus caminhos estão fechados. O pessoal fala muito isso. Mas eu digo o seguinte, pelo menos assim, uma experiência que eu posso compartilhar com vocês. Onde comigo aconteceu muito isso, e eu achei muito interessante, porque quando você não está realmente no seu propósito, no que você veio fazer aqui, pessoal, o próprio universo vai te conduzir para o caminho correto. Não há necessidade de você se preocupar. Não há necessidade de você perder noites de sono, de você se sentir inútil, de você se sentir aquela sensação de aprisionamento, de que eu não estou chegando a lugar nenhum e de que eu estou perdendo tempo. Por quê? Nós estamos entrando, praticamente desde 1949 se fala sobre era de Aquário, né, Clareiro, nova era. E a era de Aquário, gente, é a era da liberdade. E se é liberdade, por que então desse aprisionamento propriamente dito? Não há necessidade da gente se sentir aprisionado. E eu achei muito interessante porque comigo aconteceu isso. Eu trabalhava em uma área de crédito e cobrança, trabalhei na área administrativa com crédito e cobrança por 16 anos na minha vida. Nunca sonhei em trabalhar com o que eu trabalho hoje, na área das terapias, nunca sonhei em ser professora de yoga, e de repente o universo me tirou de um lugar onde eu amava o que eu fazia e me colocou em outro. E eu achei muito interessante quando isso aconteceu, porque na época, nossa, muitas e muitas vezes eu tive aquela sensação assim, sabe quando você está no meio de um rio enorme, muito grande, dentro de um barquinho, e você fala, onde tudo isso vai me levar? E aquela sensação, às vezes dava aquele medinho, aquele desconforto, meu Deus, mas para onde que tudo isso vai me levar? Aí eu voltava para dentro de mim e falava assim, não sei para onde isso vai me levar, mas eu estou gostando, então eu vou deixar as águas me levarem, eu vou curtir a viagem aqui no barquinho e vamos embora. E eu digo para vocês, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E não foi eu que busquei tudo isso, não foi eu que corri atrás de tudo isso, simplesmente aconteceu. Então eu digo para vocês que não tem nada de errado, tá tudo certo. Tá tudo certo. Às vezes a gente acha que a gente está no lugar errado, na família errada, no planeta errado, no país errado, no emprego errado, casado com a pessoa errada. Mas não tem nada errado, pessoal, tá tudo certo. E mediante a isso que aconteceu comigo, e estudando astrologia, agora eu digo o seguinte, que agora sim eu tenho a certeza de que realmente as palavras são essas, que não tem nada errado, que realmente está tudo certo. E aí eu queria passar uma dica para vocês aqui hoje, que eu achei muito interessante estudando astrologia, Clarê, do nosso mapa astral. Eu até peguei o mapa aqui, ó, não sei se dá para vocês verem direitinho. Aqui está a linha, né, do ascendente, ó, tem uma linha bem, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. Mais forte, mais intensa, né? Ela mais marcada. A mais marcada aqui, ó. Essa linha aqui que vocês verem, se vocês quiserem imprimir o mapinha de vocês ou cadastrar o mapinha de vocês, o site é o astro.com. E vocês inserem os dados de vocês lá e vocês vão descobrir o ascendente de vocês, que fica nessa pontinha aqui, ó. Vamos ver aqui. Nessa ponta de cá aqui, ó. Aqui, o signo que tiver o ascendente de vocês, tem um planeta que rege esse signo. Nesse mapa aqui em específico, o ascendente está no signo de Peixes. Então, o que acontece? O planeta que rege esse signo é Júpiter e Netuno. E aí, o que acontece? Você olha lá nas casas zodiacais o número que está a casa desse planeta. Tem os símbolozinhos. Dá uma pesquisada na internet que vocês conseguem descobrir. E aí, na casa que tiver aquele planeta, que assim, cada casa está relacionado com um processo na nossa vida. A casa 1 com o nosso processo de
individuação, de personalidade, de identidade, entendeu? Tipo, quem eu sou, o nosso processo de individuação, a formação da nossa personalidade. A casa 2 já tem relação com as posses, entendeu? Com o dinheiro. A casa 3 a comunicação, a casa 4 a família, a casa 5 os namoros, a criatividade, a casa 6 o trabalho, o dia a dia, a casa 7 os relacionamentos, as parcerias, a casa 8 o dinheiro do outro, a herança do outro, os bens do outro, a sexualidade do outro. A casa 9 todos os processos de filosofia, de religião, de espiritualidade. A casa 10 o profissional. A 11 os grupos, os amigos, a sociedade. E a 12 a gente brinca, a gente fala assim que é o sopão kármico, que é aquele processo relacionado ao nosso inconsciente, sombras muito profundas que estão dentro de nós, para a gente mergulhar dentro de nós mesmo. Então, em qual dessas casas tiver o planeta que rege o seu signo ascendente, é ali que você vai saber realmente se você está no seu propósito certo. E é fantástico como funciona. Eu fiquei assim impressionada. É uma dica para vocês que vai ajudar bastante, com certeza, a tirar esse desconforto, né, Clara, esse medo de que, ai meu Deus, eu acho que tá tudo errado, que a vida não faz mais sentido, que eu não consigo descobrir quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e tudo isso. Eu acho que faz muito sentido, principalmente quando a gente começa a se autoconhecer, né? A gente vê que os mentores, vira e mexe, a gente tem aquela questão de você tem, do seu desenvolvimento ser baseado num tripé. O autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Porque quem não se conhece, você não tem como ir a lugar nenhum. Então, em primeiro lugar, o autoconhecimento. Segundo lugar, o conhecimento. Busque, se informe, como essa dica que você está falando. É uma dica de conhecimento e uma dica de autoconhecimento, né? Justamente. E a prática do bem. Que tipo de contribuição você pode ser para a sociedade? Isso não significa só sair por aí fazendo caridade, montando ONG ou coisa parecida. Muito pelo contrário. Ó. Sua contribuição pode ser dentro de casa. Justamente. Pode porque ser se tornando assim, uma pessoa melhor, uma pessoa menos reativa, que tem a ver com o seu propósito enquanto pessoa, enquanto ser único, ser infinito que está aqui. Se tornar menos reativo, ter mais amorosidade nas suas relações, nas suas palavras, ter mais compreensão, mais empatia. Tudo isso é autoconhecimento, né? É crescimento pessoal, é você buscar a conexão consigo mesmo e a sua autotransformação. Sim. E eu percebo que esse processo de dor, de sofrimento que a gente carrega dentro da gente, sempre se perguntando se eu estou no caminho errado, qual é o meu propósito, é um processo de autocobrança que leva a gente num looping que muitas vezes faz as pessoas ficarem doentes. Porque, um exemplo, às vezes a mulher, ela não trabalha, ela sente um prazer muito grande em ser dona de casa, em cuidar dos filhos. E ela se cobra, ela não se sente bem, ela não se sente feliz, porque ela acha que todas as mulheres trabalham, que ela também tem que trabalhar, ela também tem que ajudar o marido, ela também tem que ter uma profissão. Mas às vezes o propósito dela é ser dona de casa. Gente, ser dona de casa é uma profissão linda. Ser mãe é uma profissão linda. Então, quer dizer, não tem nada de errado, não há por que a gente se cobrar tanto desse jeito. Ou às vezes o simples fato de você ajudar a sua família, sei lá, de que forma específica, talvez esse seja o seu propósito aqui. Às vezes o simples fato, às vezes, de você trabalhar com, sei lá, uma pintura, um bordado, com esses trabalhos manuais, talvez seja o seu propósito. No Ayurveda, quando eu fiz medicina indiana, que é a Ayurveda, o professor sempre falava o seguinte: qual é o seu Dharma, né? Que é o caminho, né? O seu propósito. Aí todo mundo ficava se perguntando, né? Que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Aí ele disse o seguinte: o propósito é você estar presente no aqui e agora. Se hoje você é um vendedor de sorvete, se sinta presente naquele momento, aprenda a amar o que você faz. Se amanhã você vai trabalhar como um vendedor, esteja presente no aqui e agora, se permita sentir, se permita deixar.
Sim, se permita deixar tudo que aquela profissão veio para você experimentar, para você aprender. Sempre chegue de xícara vazia, porque se você chega de xícara cheia no seu trabalho, na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, já não cabe mais nada, você não vai aprender nada. Mas quando você chega de xícara vazia, sempre você vai estar aprendendo alguma coisa, seja com os filhos, com o esposo, no trabalho, com os amigos. Então, eu achei muito interessante isso. É muito simples, é Sim, bem isso mesmo, Patrícia. É a gente que complica as coisas, o ser humano complica demais. é. Quando a gente, dentro do Axis, a gente tem uma frase que a gente fala assim, que a gente tem muito o hábito de enxergar o errado de nós mesmos. A gente só enxerga Sim, o errado de nós mesmos, a gente não enxerga o certo. Então, quando vierem todas essas considerações e que a gente entra muitas vezes naquele looping negativo, naquela questão de não está dando certo, não sirvo para nada ou coisa parecida, se pergunte o que está certo sobre isso que eu ainda não estou percebendo. Porque em tudo há propósito. E não se fixe em ter uma resposta. A consciência vai vir com o passar do tempo. Faça perguntas. Pergunte o que está certo sobre isso, sobre essa situação que eu ainda não estou percebendo. Com o passar do isso. tempo, a consciência vem. Não é uma resposta. Pode vir uma informação de uma maneira, pode ser um livro que você lê, mas a informação vem. Bem, é muito bonito, gente, a gente aprender a ouvir a intuição. Aquela vozinha que Outra... dói, está lá dentro da nossa cabeça, que sempre nos direciona qual o melhor caminho devemos seguir. Eu acho que o maior problema nosso, gente, nesse momento que nós estamos vivenciando, é aprender a dificuldade que nós temos de nos conectar com a nossa centelha divina, com a nossa intuição, para deixar ela nos direcionar, entendeu? Faz a pergunta, como diz a Clarei, e aguarda a resposta. Esses dias eu fiz, Clarei, a Clarei me ensinou e eu achei fantástico. Aí eu sentei lá, Sem julgamento, sem sim, expectativa, sem definições, principalmente sim, julgamento, né? A gente julga muito situações, pessoas, sim, acontecimentos, a gente julga muito. sim. Então, assim, Clarei, sem eu vou pedir, expectativa. Ah, sim, depois que a gente terminar a live, eu vou pedir para você escrever as perguntas aqui embaixo, que eu acho bem tá bom. interessante para o pessoal fazer em Escrevo casa, sim. porque, nossa, ela falava para mim, pessoal, eu não aguardava na cabeça as perguntinhas que tinha que fazer. Aí ela foi falando para mim, eu fui anotando no caderno. Aí no momento que eu fiquei quietinha lá e tal, tirei uns minutinhos só e comecei a fazer as perguntas. Gente, é fantástico, dá um resultado assim muito bom, porque vem mesmo a resposta. E é aquilo, não existe pergunta no universo que não tenha resposta. Tudo que você pergunta, você tem resposta. Basta aquietar a mente e não ficar naquela ansiedade de querer saber a resposta rápido. Não. Uhum. Solta. Fez a pergunta, solta. Vai fazer suas coisas no dia a dia. Vai fazer seu trabalho e tal, aquieta a mente. Mais cedo ou mais tarde, a resposta às vezes vem através de um livro, a resposta vem através de algo que você está assistindo no YouTube, a resposta vem às vezes através de alguém da sua família, através de uma coisa que você está olhando, um objeto. É incrível como vem a resposta. Eu falo assim que o universo, o criador, a fonte criadora, ela conversa conosco o tempo todo. É a gente que não sabe ouvir, a gente que não sabe entender essas linguagens do nosso corpo, que o universo ele nos traz. Exatamente. A gente tem muita. A gente faz a pergunta de maneira errada, né? Você pergunta, Sim, acontece alguma coisa, mas, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? A pergunta não é essa. A pergunta é o que está certo sobre isso que eu ainda não estou percebendo. O que está certo sobre mim, muitas vezes, porque muitas vezes eu estou me julgando, não deu certo, não faço nada certo. Então, o que está certo sobre mim também, que eu ainda não estou percebendo. É justamente. muito interessante quando começam essas consciências a chegar. Sim, e chega, gente. É fantástico, é fantástico. E é dessa forma que a gente vai se descobrindo. Eu digo assim que o melhor caminho, gente, é o autoconhecimento, é voltar para dentro de você, é fazer uma meditação, é ler um livro de autoconhecimento, não é autoajuda, é autoconhecimento. É autoconhecimento. É utilizar as técnicas de
De terapias que existem várias, gente, desde um reiki, a barra de axis, EFT, Theta Healing, yoga, meditação e tantas outras técnicas, tai chi. Gente, o importante é vocês Tudo. começarem. E hoje a gente está tendo a oportunidade de ter muita coisa gratuita na internet, muitos cursos Tem gratuitos. muita informação. Então, quer dizer, a gente tem muito conhecimento. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas tem tanta coisa que eu não sei nem o que eu escolho, eu não sei nem o que eu faço. Aprende a ouvir seu coração. Ouça o que ele está querendo te mostrar, ouça o que ele está querendo te dizer. Eu falo assim que, nesse momento, como eu estava explicando para vocês no começo, nós saímos de uma era de peixe, onde a gente tinha que seguir os gurus. A gente tinha que aprender através dos gurus. A gente tem que ter um guru, a gente tem que ter um mestre para nos ensinar. Na era de Aquário, gente, que é a era que nós já estamos entrando, já estamos propriamente disso. Está no começo, mas sim. Agora, você é o mestre de você mesmo. Você pode, você consegue, você é capaz de caminhar sozinho, entendeu? De traçar o seu destino, de buscar os seus objetivos, alcançar as suas metas. Não há necessidade mais de você sempre estar pedindo permissão para alguém. Ah, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Não. Ouça mais o seu coração, se conecte com você mesmo, e não há necessidade de ter medo. Eu percebo assim, um processo muito grande relacionado a medo. Ai, mas será que é certo fazer isso? Será que é certo fazer aquilo? Ai, e se der muito problema? E se eu não conseguir? E toda essa insegurança vai de pouquinho em pouquinho, caminhando degrau por degrau, até você realmente conseguir se libertar de toda essa insegurança, de todo esse medo. Eu falo assim que acho que a gente se distanciou tanto, né, Clara, da fonte criadora, que hoje a gente tem Sim. medo de se reconectar novamente. E a gente quer sempre fórmulas prontas, né? Fórmulas prontas, Sim, rápido, que dê efeito assim instantâneo. E não é assim que funciona, né? Eu brinco sim, que sabe? demorou muito tempo para a gente construir a caca que a gente está vivendo. Então não vai ser em 2 semanas, em uma semana que você vai conseguir sair. E isso é o processo de autoconsciência, isso é o processo de crescimento individual de cada um. É você, Sim. primeiramente, assumir 100% da responsabilidade sobre tudo que nos acontece, porque nada acontece de fora para a gente, é sempre da gente para fora. De dentro para fora, né? Entender que tudo é uma escolha, que a Uhum. gente escolhe, sim, a gente busca, a gente escolhe, consciente ou inconscientemente. Isso e entender também que a mudança está nas nossas mãos, né? É só a gente querer. Só a gente querer, gente. E é aquilo, não adianta a gente, tipo, ah, mas e aí? Agora eu tenho que andar por minhas próprias pernas? Eu tenho que caminhar sozinho? Gente, Uhum. sim, é possível. A gente está caminhando. Só que assim, é um caminhar tão gostoso que assim, eu falo que a gente compartilha. E a era de aquário é justamente isso, é para compartilhar, gente, Compartilhar. para colaborar, para compreender um outro. Porque, assim, um exemplo, às vezes eu estou com dúvida com alguma coisa, eu ligo para a Clareia, a gente troca umas conversas. Às vezes eu estou com dúvida com outra coisa, eu sempre converso, e não tem dessa, porque, ai, porque eu sei mais, então é feio eu pedir ajuda para alguém que não sabe A nada. gente Não tem troca, né? disso. A gente troca, todos nós estamos aqui para aprender. Eu sempre falo pro pessoal que eu atendo, eu aprendo a cada dia com cada um que chega até mim. Por quê? Porque todos têm a ensinar, gente. Desde o professor lá do curso de faculdade, até o gari que está varrendo a rua, até a diarista que limpa a tua casa, o jardineiro que está lá plantando as flores, cuidando do seu jardim. Todos nós temos para ensinar, todos nós somos mestres de nós mesmos. Só que, infelizmente, ainda estamos adormecidos. Então, como se diz, dá uma chance. Vamos, como se diz, vamos tirando essas máscaras, já que nesse momento de pandemia nós somos obrigados a utilizar máscaras para nos proteger. O fato da gente estar utilizando máscara nessa época, eu acredito que tem muita relação com o quê? Para que a gente possa enxergar quantas máscaras a gente colocou dentro de nós, o Uhum. quanto a gente se distanciou da fonte criadora de nós mesmos, e o quanto a gente pode agora se conectar. Eu acho bonito até que se a gente for parar para pensar, né, Clara? E agora, quando a gente vai gravar uma live, quando a gente vai tirar uma foto e tudo mais, a gente não se preocupa se a gente passou batom,
porque a boca não está mostrando mesmo. Não está aparecendo? A gente não se preocupa se a gente está maquiado, porque não está aparecendo nada, só está aparecendo os olhos. Então, é a oportunidade que a gente está tendo agora de realmente olhar no olho do outro e enxergar a alma do outro. Porque na Índia, eles conversam com as pessoas, um olhando nos olhos do outro. E aqui, infelizmente, a gente tem o costume de muito poucas pessoas conversar com o outro olhando no olho no Olhando nos olho. olhos. Justamente até por causa de crenças, por causa de tabus, por causa de processos que muitas vezes têm relação com a sexualidade. Tipo assim, eu sinto vergonha, eu me dá um desconforto quando eu olho no olho de uma outra pessoa do sexo oposto, aí o que não vai pensar de mim, às vezes está achando que eu estou cantando ele, ou que ele está me cantando. Então, quer dizer, eu acho que esse processo das máscaras aí é para a gente ir quebrando esses tabus, para a gente realmente se libertando dessa dor e sofrimento que está lá aprisionado dentro de nós. Desconstruir realmente, né, essas crenças antigas e construir um mundo novo para nós, né? Sim. Tem um livro bem interessante do Dan Heer, que é um dos criadores, um dos co-criadores, né, do Access Consciousness, que o nome do livro é assim, Sendo Você, Mudando o Mundo. A partir do momento que a gente assume aquilo que a gente é, que a gente assume a nossa verdadeira essência, tudo muda ao nosso redor. Justamente. E realmente você muda o mundo. Eu estava esses dias assistindo uma facilitadora que ela falou assim, quando você sai de você para ser o outro, o universo fica com uma deficiência, fica com um desfalque, que é você. Porque você deixa de ser você para viver pela bússola do outro, pela orientação do outro, pelo que aquilo que o outro quer que você vista, por aquilo que o outro quer que você faça. E a gente assume isso em algum momento da vida, a gente faz isso. Já fizemos, todos fizemos. Em relacionamento, em família, relacionamento homem-mulher, relacionamentos familiares, com amigos e tudo mais. E esse Sendo Você, Mudando o Mundo, é show esse livro. Estou lendo. É isso, é muito bom. Porque aquilo, né, você deixa de formar a sua personalidade, né, o seu processo de individuação, a sua identidade para viver a vida do outro. E quando você vive a vida do outro e você não vive a sua própria vida, você acaba se frustrando. Sim. Porque chega um determinado momento da vida, você fala assim, mas e aí? Eu passei a vida inteira servindo o outro, ajudando o outro, se preocupando com o outro, e eu? Onde eu fico nessa história? E aí cadê onde eu, vem, né? Justamente, cadê eu? Aí onde vem aquela sensação de vazio, de noite escura da alma. E tem momentos que esses processos são tão profundos, onde acarretam vários problemas de saúde, depressão, às vezes insônia, e daí onde vem, né, esses processos da gente tá orientando, né, Clareia, o pessoal para olhar para isso, né? Olha para quem está do lado de vocês. Sim, nesse momento, gente, é um momento assim da gente olhar para o nosso vizinho, ver se está tudo bem, dar bom dia para as pessoas que estão ao lado da nossa casa, né? Porque eu percebi bem no começo, agora tem bastante gente, então já está mais complicado da gente observar isso, mas bem no comecinho da pandemia, onde eles estavam com marcação cerrada bem profunda mesmo, no sentido assim de que não, você está com Covid, então você não pode sair de casa, você não pode ir no supermercado, você não pode ir na farmácia, você não pode ir em lugar nenhum, porque senão a polícia vai atrás de você. Principalmente em cidade pequena tem mais isso do que em cidade grande, né? Agora, o que acontece? Se a pessoa mora sozinha, gente, não tem ninguém para ir no mercado para ela, não tem ninguém para ir na farmácia para ela. É o momento de ajudar, é o momento do vizinho olhar para aquele vizinho do lado que mora sozinho, que não tem ninguém, ou aquele idoso que está precisando de ajuda. Ir lá, dar uma mão, auxiliar, perguntar se está tudo bem, entendeu? E muitas vezes a gente esquece de fazer isso. A gente acaba olhando só para o nosso próprio umbigo, para as nossas dificuldades, para as nossas dores, e a gente sequer pergunta se o vizinho está bem, se um irmão, se uma irmã, se um parente está legal, se está com algum problema. O processo de esquecimento ele é tão grande, gente, que às vezes a gente esquece até de nós mesmos. Eu sempre brinco, tem uma professora da minha sobrinha que ela falava assim,
que a gente só dá conta de que nós temos pés quando chega o inverno e os nossos pés esfriam. Que aí a gente sente que tá frio e tá dolorido. Tá dolorido, tá certo. Sim. De tanto que a gente esquece de nós. De A nós. gente acaba, sim, a gente acaba vivendo na mecanicidade do dia a dia, se preocupando com todos os problemas e esquece, gente, do nosso corpo, esquece que a gente tem que tomar água, esquece que a gente tem que se alimentar, esquece que às vezes o nosso corpo está faltando vitaminas, o nosso corpo está faltando nutrientes, às vezes nós estamos alimentados, mas nós não estamos nutridos. E um dos maiores problemas para a gente ficar doente, para a gente ficar com o nosso sistema imunológico em baixa e ter problemas de saúde é justamente isso, gente, o esquecer-se de si mesmo. Justamente o esquecer-se de si mesmo, o que que significa? A falta de amor próprio, a falta de autoestima. É impossível você amar alguém se você não consegue nem amar você. Infelizmente, é impossível. E as pessoas acabam caindo num loop, né? Infelizmente, que elas esquecem delas e só pensam no outro. Mas, na verdade, nem no outro elas não pensam. Às vezes elas pensam mais nos problemas, né? Nesse apego. Sim, nesse apego por causa de falta de amor, de carência, de tantos problemas que já vivenciou, às vezes, desde a infância, que, infelizmente, ela realmente se esquece de si mesma. Sim. Voltando, eu queria só fazer uma consideração, porque a gente já está quase no nosso tempo agora, né? Sim. Depois você não consegue postar no Instagram. Quando a gente fala em propósito de vida, Vera, eu penso assim, eu fiquei imaginando assim como se fossem 3 círculos concêntricos, tá? Então, o primeiro círculo, que é o mais importante, é eu comigo mesma, tá? Sim. É eu procurando me autoconhecer, eu sei que, nossa, sou uma pessoa extremamente reativa, bateu, levou. Vou tentar melhorar isso, tomar consciência de quem eu sou, daquilo que eu sou. Em segundo lugar, um outro círculo, um pouco maior. Que contribuição que eu posso ser para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estão no meu círculo, entendeu? Sim. E um propósito mais geral, que aí, ótimo, eu quero montar uma ONG, eu quero salvar os golfinhos, as baleias, eu quero desenvolver alguma atividade com idosos, com carentes, qualquer coisa. Mas, assim, sempre em primeiro lugar, a grande responsabilidade é com a gente. Isto não é egoísmo, porque se eu não estou bem, eu não consigo ajudar o outro. Então, sempre buscando o meu autoconhecimento. Claro que as 3 coisas vão acontecer de uma maneira meio concomitante. Mas o que eu acho que o grande propósito que a gente tem nessa vida é conosco mesmo. Não é com o outro. Não é com o outro. Nem é com a nossa profissão, nem aquilo que eu vou criar, aquilo que eu vou fazer. É eu comigo mesma. Justamente. Eu acho que só o fato de você estar ajudando a você nesse processo de busca, de autoconhecimento, de voltar para dentro de você e curar essas feridas da sua alma, olha o quanto que você vai estar ajudando ao redor. Olha o quanto, justamente, já é uma contribuição linda, maravilhosa. Então, quer dizer, tirar um pouco o foco dessa mente do macro e voltar mais para o micro nesse sentido, para dentro de você. Porque quando você cura essas feridas da sua alma, você tem tanta luz que você começa a emanar essa luz para as pessoas que estão ao seu redor. Eu gosto muito de uma frase do Arcano 17, que é a estrela do tarô, que é: eu curo o mundo através da minha própria cura. Quando você cura as feridas da tua alma, você consegue ajudar todos ao seu redor a se curar. Eu acho muito bonito isso, que quando eu estou atendendo as sessões de Theta Healing, às vezes eu também estou aplicando os passos da constelação familiar e astrologia e tudo mais, as pessoas falam assim, mas como? Tipo, minha mãe que foi lá, né, no atendimento e tal, e mexeu comigo, eu estou sentindo dor, eu estou em catarse, eu estou em desconforto, mas não faz sentido isso, ela é ela, eu sou eu. Gente, todos nós somos um só. Estamos interligados. Eu sempre dou o seguinte exemplo: o mesmo sangue que corre na tua veia
corre na veia da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó, do teu avô, do teu bisavô, de toda essa ancestralidade. Então não tem como você trabalhar as feridas de tua alma e não ajudar as pessoas ao seu redor. É instantâneo, é como um dominó, que você começa a trabalhar ali, aquela energia ela vai emanando para todas as pecinhas desse dominó, desse grande dominó, que é o mundo, que é a humanidade, que é o planeta. Então, quer dizer, é um processo muito bonito. Então, a gente, como se diz, a gente tem que sair dessa ilusão de que eu estou só, eu estou separado, que eu sou eu e o resto é o resto, eu sou eu, você é você, o outro é o outro. Não, todos nós estamos todos interligados. conectados. Justamente, como diz os passos da constelação familiar, através de uma teia invisível, que é a energia propriamente dita. E é isso. Como diria Mestre Oda, conectados estamos todos, né? Justamente. É bem isso mesmo. Eu acho que essa era a mensagem que eu gostaria de estar passando para vocês no dia de hoje. E não esqueçam, pessoal, se vocês perceberem algo diferente com alguém da família de vocês, com as pessoas ao redor de vocês, mesmo que seja pequenos gestos, entendeu? De dor, de sofrimento, de tristeza, aquela pessoa que está escondidinha ali no canto, que não está conversando muito, que você percebe que, sim, que o comportamento dela está diferente, que ela não é daquele jeito, procure conversar mais com ela, procure buscar ajuda, não deixa, porque é dessa forma que a gente pode estar salvando uma vida. E não é o amigo, às vezes, lá da frente, não, às vezes dentro da tua casa, não precisa ir muito longe. Começa a observar mais ao redor, é dessa forma que a gente pode estar ajudando. Exatamente. Um pequeno gesto, pode ser um Justamente. imenso gesto. Com pequenos gestos. É isso aí. Mais alguma coisa, Clara? Não, só isto. Neste momento, só gratidão por tudo, Vera. Gratidão por partilhar. Gratidão a todos que estão nos assistindo. Gratidão a todos. Foi show de bola. Eu percebi que o pessoal interagiu bastante aqui e eu espero que a gente possa ter contribuído, clareado um pouquinho. Sim, vamos descobrir o que está acontecendo para a gente conseguir transmitir no Instagram também. Justamente, é bem isso mesmo. Então tá bom, pessoal. Gratidão. Gratidão, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.